Como é que é, Andrezão? Ah, é, o Valu. Ué, quase boa noite, né? Vocês não deixam eu chamar o Valu pra falar? Como é que vai, mano? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Everton Guimarães. Everton Guimarães é minha esposa com raiva, é HG. Irmão. Everton Guimarães, boa noite a todos no estúdio. Né? Na verdade, boa tarde para o nosso grande telespectador. Acho que todos já disseram muito bem várias coisas do campo, fora dele. Eu vou falar um pouquinho, né? Até para a gente continuar falando, tem muita coisa a ser dita do Atlético. Do campo, tá? Eu acho que o Atlético fez um bom jogo contra o Bahia, que tem mais recursos do que o Atlético, tem melhor elenco do que o Atlético, para mim, é mais time do que o Atlético hoje. O Atlético fez um primeiro tempo, para mim, muito interessante, um ritmo frenético nos primeiros 30 minutos, fazendo o Bahia entregar muitas bolas no próprio campo de defesa, exatamente por conta da pressão que o Atlético exercia. O Atlético, apesar de jogar com os 3 zagueiros, tinha uma pressão muito clara com 5 jogadores, né? Pressionava com Cassierra, o Vitor Hugo, pelo lado esquerdo o Bernard, pelo centro o Pérez e pelo lado direito o Coelho. Isso fazia com que o Bahia tivesse muita dificuldade, lembrando, né? O Bahia tem zagueiros construtores, né? Algo que falta até o Atlético. O Bahia tem, mas mesmo assim o Bahia não conseguiu. Claro, chegou ao gol no primeiro tempo por uma jogada que é forte já no Atlético, o Tressoldi, um bom cruzamento do Bernard. O Bernard, uma boa figura dentro do campo. Claro, o Bernard não deveria, a essa altura da carreira dele, o que não é nenhum desrespeito que eu vou dizer aqui, ter a responsabilidade de ser o armador a conduzir o Atlético num campeonato brasileiro tão difícil. Seria interessante que você tivesse um jogador de mais qualidade do que o Bernard e que o Bernard pudesse, até pela rotina dos jogos, daqui a pouco, o que vai acontecer? Fatalmente, o nível que o Bernard apresentou ontem, por conta de um elenco curto, ele não vai conseguir replicar durante os próximos 30 dias. Mas eu vi um Atlético marcando bem, eu vi um Atlético fisicamente bem, eu vi um Atlético errando menos coletivamente. O calcanhar de Aquiles do Atlético, mais uma vez para mim, é a questão técnica. Você pode treinar mais 29 dias os jogadores que eles não vão conseguir, determinados atletas não vão conseguir entregar mais do que eles entregam. Isso. Eu tô com o que disse o Natanael. O Atlético deixou tudo. Olha a partida que fez o Coelho. Olha a partida. E aí, quem sai do banco também tem que ter a noção de, se não consegue realizar tecnicamente, pelo menos o Coelho tem que ser o espelho hoje no Atlético. O mínimo que cada jogador precisa de se entregar dentro do campo é fazer o que o Coelho faz, que também, na parte técnica, vai ter os seus pesares ali. O Bahia volta, o Domingues até falou, eu concordo com o que ele disse. O Atlético não escolheu ver o adversário jogar. Repito, é uma equipe muito boa. O Bahia... sabia que o Bahia está eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil? Cara, isso acontece, né? Até o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil também. Isso não faz que a equipe do Bahia seja ruim. Para mim, a equipe que vai lutar de novo dentro do G6 durante todo o campeonato. O Atlético fez uma boa partida. O resultado é muito ruim, até diante da sequência que tem o Atlético. Quando você tem um jogo diante do Bahia, dentro de casa, e tem o Palmeiras na sequência, cara, você tem que fazer os 3 pontos. É o campeonato que te pede isso. Você faz os 3 pontos, se você vai até o Palestra, até o Allianz, eu ia falar, soltar um Palestra Itália. Não, e nem é Allianz mais, agora é Nubank Park. Mudam demais. Daqui a pouco eu vou chamar de Parque Antártico. Eu vou chamar de Parque Antártico. Que esse eu não esqueço porque eu fui lá no show do Iron Maiden, Rap, então não tem como esquecer. Então você vai enfrentar o Palmeiras, você pode especular um empate. Aí, porque você vai ter em 6 pontos, ficado ali com 4 pontos. Agora, o que você faz? Repito, o Atlético, pela grandeza dele, ele tem que pensar em vencer os jogos, mas ele não é o favorito contra o Palmeiras, como foi o favorito contra o Bahia aqui. Então, fica numa sequência muito difícil. O Domingues, para mim, ele vacila quando ele exagera em alguns termos que a gente tem ouvido nos últimos anos por parte da diretoria. Que é um elenco muito forte, que é um elenco que chegou em finais, mas eu, particularmente, entendo esse cara. O Atlético virou, para mim, o modo Atlético de administração virou uma grande prensa de treinadores, tá? Quando o Domingues, ele exagera nessas coisas, ele não deveria ter dito isso. O Domingues, gente, que pontuou situações no elenco, ele está à espera do Scarpa agora. Ele cita, vamos esperar o Scarpa, ver como se recupera, estava jogando antes com dores. Então,
ele está numa ilha. Tá? E de todo jeito, eu só acho que ele poderia ter poupado o torcedor atleticano, de falar que o elenco é forte, mas de falar dos jogadores. Gente, os jogadores selecionáveis, com todo respeito a todos que estiveram, estar na elite do futebol brasileiro e disputar uma Copa do Mundo, esses caras são campeões, tá? Todo atleta que alcança isso. Mas o torcedor atleticano, eu não acho que olhe para o Franco, para o Minda e também para o Preciado com grandes expectativas pelo fato de terem disputado a Copa do Mundo. Então, nisso, eu acho que ele errou o tom, ele exagerou. Mas eu acho que ele tentando fazer um trabalho de valorizar, porque a expectativa que eu tenho, HG, do Domingues hoje, é que ele não espera absolutamente nada do departamento de futebol. Só para finalizar, ele chegou ontem a 25 jogos. São 11 vitórias, 13 empates, 4 empates e 10 derrotas. Eu tenho uma expectativa, repito, o Atlético virou uma grande prensa de treinadores. Eu acho que ele não vai chegar aos 34 jogos do São Paulo. Não, e tentam colocar todo modo de culpa, né? A janela ainda está aberta, Aí durante a coletiva, você acompanhou ela inteira, vocês também, ele fala assim, não, porque o Minda e o Cassierra chegaram e eles tinham tempo e um período de adaptação ao Brasileirão. Né? Então demora. Aí quem vai chegar também vai ter esse mesmo tempo, quem vai chegar vai precisar dessa demanda. É isso que está beirando ao ridículo ao Atlético. O Atlético precisa de jogadores que cheguem e jogam e nós não temos condições de contratar esses jogadores. Porque esse tipo de jogador custa 12, 15 milhões de euros. Não, mas há jogadores no mercado que podem preencher essa lacuna. É a mesma lacuna que Santos, Botafogo, Grêmio Internacional, São Paulo, o próprio Cruzeiro estava tentando um jogador gratuitamente. Todas as equipes estão tentando. E esses jogadores são caríssimos, porque envolve luvas, salários altos, negociação difícil. Ou seja, nós estamos perdendo tempo atrás de tempo. E essa é a realidade. E o time flopando. Só quando eu falo de parte técnica, rapidamente, Elton, eu tô falando também da defesa, tá? O Atlético, por mais que o Bahia tenha criado bola na trave, vem de um lance técnico ruim do Tressoldi, que fez o gol e é o principal zagueiro do Atlético, tá, pessoal? É o principal zagueiro. Ele comete um erro, o Bahia vem e consegue fazer o gol. Mas assim, dentro das 4 linhas, eu acho que o Atlético fez um bom jogo. Não conseguiu o resultado, mas criou possibilidade sim para vencer o Bahia. No final o jogo ficou uma trocação louca. O Sinisterra é ótimo. O Cassierra é muito erra, né? O Cassierra, ele dá uma cabeçada que poderia ter sido o gol da vitória e no final o Atlético toma uma cabeçada também que poderia ter decretado. Mas o jogo em si, eu achei um bom jogo do Atlético. Cara, eu acho que é importante a gente voltar na questão das falas do Barba, porque me chamou muita atenção o não alinhamento que existia para o alinhamento agora, nesse momento. E isso é perigoso para o Atlético. Por isso que eu quero voltar só no tema, porque nas últimas, antes da parada para a Copa, em 3 coletivas, Corinthians, Porto Cabedelo e Vasco, correto, Breno? Nas 3 coletivas, ele fala a respeito de reforços, da necessidade de reforços. Em uma delas, ele cita que o Atlético precisava de reforços em todos os setores. Aí ontem, eu vou voltar nessa fala dele, porque eu tenho as aspas aqui, a janela está aberta. Temos tempo. Não, o tempo não tem, ele urra, né? O clube precisa ter tranquilidade para definir como quer agir e como vai fazer isso. Quando o elenco estiver completo e a janela de transferência estiver fechada, poderemos falar sobre esse processo. Não fazer grandes investimentos não significa que não possamos trazer bons jogadores. Significa. E eu vou dar um exemplo, de novo, repetindo também, sobre a questão do Fred, que eu ficava irritado pra caramba. Todos os dias que o Breno trazia, o Fred tá olhando casa aqui em Lagoa Santa. O Fred fez isso. O Fred vai ter um jantar com a diretoria. O Fred encontrou com o Brax. Gente, o negócio do Fred não estava aqui. Ele estava do outro lado do oceano. Era o ir até lá e negociar com o clube onde ele está. Na Turquia. Era sentar a cadeirinha numa reunião lá para resolver. O Fred nunca iria deixar a Turquia, ou a Turquia ia liberar ele, sem colocar o dinheiro. Aí fica apostando nesse tipo de situação e às vezes essa cortina de fumaça que fica iludindo o torcedor também, isso tudo incomoda.
Aí vai ampliando o combo do Barba, que no momento firme coloca, ó, precisa de reforço, no plural, precisa de jogadores. Ó, opa, surgindo o Fred aí, pode ser um reforço. Aí, agora vem, aí se tornou depois, oportunidade de mercado, agora que a janela ainda tem tempo, é em setembro. Em setembro, gente, o Atlético pode estar eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana e na porta da zona de rebaixamento. Não vou falar porta, para ser o porteiro, mas esse é o momento, é a situação do Atlético. O Atlético, em 11 de setembro, é a 8ª rodada do retorno. 8ª, né, Breno? Isso. 8ª rodada do retorno. O alerta tá ligado. E se não levar a sério, algo muito ruim pode acontecer com o Atlético. Ô Barba, quando o Cuca ainda estava treinando o Atlético, o Cuca nos bastidores, o Cuca clamava por reforços, criticava o elenco, colocava defeito em boa parte dos jogadores que ele treinava. Isso fora das câmeras, fora do clube. No clube, o Cuca passou a defender e alinhar com o que vinha do departamento de futebol. Aí um dia eu disse aqui o que eu vou dizer para você. Se você segurar essa pica, ela vai estourar no seu colo. No seu colo. Exatamente como foi com o Cuca. Exatamente como foi com o Cuca. Já começou Mas a ele estourar, não tem outro caminho para fazer, não, viu, Eu HG? falei hoje com Esse você. é o modo atlético que eu falo de uma prensa. Que eu discordo de você. Não, tudo bem. Não, ele não pode tem discordar. outro caminho. Não tem outro caminho. Sabe Não. qual que é o caminho? Você continuar dizendo, você continuar firme naquilo que você dizia antes da Copa. Quem peitava- Sabe por quê? Porque agora, Barba, quando você abandona o seu discurso antes da Copa Abandonou e a vai convicção. para o discurso do seu departamento de futebol, primeiro mostra que você não tem a personalidade que a gente imaginou que você tivesse. Não. Segundo, você está querendo preservar o seu cargo. E terceiro, você não vai conseguir o que você está querendo. Quando você se alinha, você não vai. E eu disse lá na rádio, vou dizer aqui, se amanhã me chega o Bernardo Teles, que é o nosso diretor-geral, e fala assim, você vai ter que fazer isso aqui, e eu não estou de acordo, eu faço, Bernardo, eu não vou fazer não, muitíssimo obrigado, foi um prazer e tchau. Tchau. O que eu não estou de acordo, chegar aqui e fazer, eu trabalhava na Itatiaia, um dia falaram comigo, acho que Futebol faz assim, eu não vou é falar. diferente, futebol e não é falei. diferente. Futebol e não é diferente. falei. E aqui não é diferente, É- Malu. é diferente. Não é diferente. Não é Ele tratado está dessa sendo- forma o futebol. O Barba está sendo condescendente com uma situação porque ele está chancelando a incompetência do VP de futebol do Atlético. A gente está indo na direção Incompetente. errada. Ele pode o ser bom sistema em tudo. atlético Tô é que falando tá do errado. Brax. O sis- O Brax pode ser bom no discurso. Ele é um cara que tem uma boa retórica. Na parte burocrática ele pode ser bom. Mas nos movimentos de mercado ele não é. E o Atlético está pagando por isso. Porque você teve uma Copa do Mundo, você tem o mercado aberto agora e você não vê. Se daqui a pouco fizer uma grande, sem dinheiro, fazer uma grande contratação, aconteceu a do Lodge. Mas eu vou me basear, não. Se conseguir o Lodge, vai conseguir um do mesmo nível sem botar dinheiro? Tomara que consiga. Agora, isso que o Elton falou aqui, para mim é muito sério. De você pegar uma porra de um avião aqui, cara, vai lá, mete a cara lá. Agora não manda o empresário dele. O empresário dele é empresário dele. E quem está interessado nele lá é o Atlético, então tem que ir lá. Ah, mas qual a diferença? Qual a diferença o quê? Me chama para fazer reunião de vídeo. Tem um cliente querendo falar comigo. Aí vai de uma reunião virtual. Que reunião virtual, meu irmão? Onde é que é o seu escritório? Me fala que eu vou. Não, eu estou em São Paulo. Não tem problema não, eu vou. Que reunião virtual? O que